Olá, chefes especiais! Eu sou a chefe Carla Falcone e hoje eu vou ensinar para vocês a receita de uma torta de palmito. Os ingredientes para a massa são 7 colheres de sopa de farinha de trigo, 110 gramas de margarina vegetal, um ovo inteiro, uma colher de café de sal e uma colher de chá de fermento em pó. Os ingredientes para o recheio são 1 vidro de palmito picado, uma cebola picada, um tomate picado em cubos pequenos, uma colher de chá de manteiga, uma colher de chá de sal e uma colher de chá de farinha de trigo. Nós vamos começar pelo recheio, porque enquanto ele esfria, nós vamos fazer a massa. Então, vamos começar com a manteiga, a cebola, deixar ela murchar um pouquinho e depois a gente acrescenta o tomate. E agora, nós vamos deixar o tomate e a cebola derreterem um pouco, o tomate vai soltar um pouco do líquido. Enquanto isso, a gente aguarda um pouquinho para depois colocar o palmito. Vamos colocar o sal, porque ele vai ajudar o tomate e a cebola a soltarem o líquido. Aí fica mais rapidinho. Já começou a soltar um pouco do líquido, então agora a gente vai colocar o palmito. Fogo baixo, para a gente conseguir a cremosidade do palmito com a cebola e o tomate. Quando o palmito, o tomate e a cebola já estiverem bem incorporados, chegou a hora da farinha. A farinha vai servir para engrossar e fazer aquele creme que tem dentro da torta. Para não empelotar, a gente pode misturar um pouquinho na água e depois colocar na panela. Isso é a dica do chefe. Tá vendo como engrossou? Deixamos ferver mais um pouquinho para pegar bem o gosto e tirar também o sabor da farinha. Enquanto o recheio esfria, nós vamos fazer a massa. Então a farinha, a manteiga. Se a gente colocar a manteiga no meio da farinha, depois a gente não suja tanto assim as mãos. O ovo, o fermento e o sal. E agora, mexer. Misturar todos os ingredientes até formar uma massa bem lisinha. A massa está pronta e nós vamos abrir em cima da bancada. Um pouquinho de farinha, para ela não grudar. Pegamos uma parte dela para fazer a tampa, reservamos e vamos abrir. Essa massa é bem molinha, então não precisa deixar muito fina. Então vamos colocando a farinha e abrindo, aí vira a farinha de novo. Com a massa aberta, pegamos a forma. Como ela é frágil, nós vamos dobrar sem apertar em 4, trazer a forma, pegar a massa e colocar na metade e abrir a dobra. E vamos ajeitando
para cobrir toda a lateral, apertando dos lados e nos cantinhos. Não se preocupem se em algum lado ficar um pouco menor e o outro um pouco maior. Por quê? Porque nós vamos apertar, passar o rolo em cima da forma e toda a massa que sobrar do excesso, nós vamos colocando aqui na lateral que faltou. Vamos colocar o recheio. Espalhando bem para cobrir todo o fundo. Nós vamos fazer a tampa para cobrir. De novo, farinha na bancada. Um rolo de massa. Vamos lembrar que essa massa é bem frágil, então, com cuidado, abrindo, virando, girando na farinha. Aí a gente coloca a forma para ver se já tem o tamanho de cobrir. Agora vamos dobrar para cobrir a nossa torta. Metade. E a gente vai vir com o rolo, cortar nossa massa, tirar o excesso e para finalizar, nós vamos pincelar a torta com uma gema de ovo. Mas a minha dica é colocar uma gotinha de café na gema para não ficar tão amarelo e a cor vai ficar bem mais bonita. Então vamos lá? Um pincel, mistura e vamos passar em cima da torta. Agora, levar para o forno a 180 graus por 35 minutos. Com a torta pronta, como essa forma é de fundo removível, podemos colocar uma base mais alta por baixo, colocar a forma no meio e soltar a lateral. Vamos lembrar que a forma está muito quente, então toma cuidado, esperar esfriar um pouquinho para depois remover e servir. Vamos cortar a torta. Bom apetite e até o próximo vídeo.